E a semana vai ser tranquila? Eu acho que, assim, é uma semana interessante, muito diferente da semana passada. Ah, é? A semana passada a gente teve aquela lua em Escorpião, né, as emoções muito, assim, intensas. E essa semana a gente está com a lua minguando hoje em Aquário, né? Então, é uma frequência completamente diferente. Essa semana vai pedir racionalidade, né? Pensar com lógica, pensar com a mente e deixar as emoções um pouquinho de lado. Ser mais razão? Mais razão Então, do que emoção. Então, eu acho que a semana, não sei se você sentiu, mas a semana passada as emoções estavam muito fortes, os acontecimentos estavam muito intensos. Essa semana é uma repaginada, já que é um fim de ciclo, a gente está numa lua minguante, né? Então, é a hora de começar a tirar força também das emoções e começar a pensar mais com a parte lógica, racional, mais equilibrada mesmo. Eu vi um post que vocês colocaram nas redes sociais, falando como era uma semana tão bem para você enxergar quem era amigo de verdade. Ah, a Titi que colocou, foi. E quem você achava que era amigo, mas na verdade era colega. Por quê? Porque primeiro que Aquário está ligado às amizades, né? E agora a gente está nessa frequência do minguante, que é realmente da restrição. Aí você olhar com clareza o que realmente é parceria, o que realmente é companheirismo e o que não é, o que é só uma imagem ou uma ilusão. Então também essa semana vai ser propícia para o campo das amizades e para olhar para tudo isso com mais clareza mesmo. E aí não é com sentimentalismo, né? A clareza vem da razão. Justamente. Não é assim, mas aquela pessoa tal. Não, mas essa pessoa não é legal para mim, né? Então aí eu preciso buscar essa racionalidade também nos meus relacionamentos em geral. E alguns signos com um pouquinho mais de precisão ainda, né? Então vamos pro primeiro do zodíaco, Áries. Como estará o ariano essa semana? Então, os arianos estão... Essa questão das amizades para eles, essa semana vai ser muito importante. E realmente, eu acho que assim, ficar com aqueles amigos que eu realmente gosto, né? Então eles vão sentir muito essa coisa dos grupos, né? Que eu já faço parte, que é gostoso para mim, vai estar tranquilo. Nada de exageros, até porque essa lua está fazendo uma tensão com Júpiter do outro lado, né? Então, assim, no caso dos arianos, também nada de exageros, nada de empolgação excessiva. Por quê? Porque aí a razão vai falar. No caso deles, eu acho que ficou bem literal, né? É realmente seu amigo? Quem que é o seu parceiro de verdade? Quem são os grupos que você realmente faz parte, né? E até é legal, por quê? Porque essa lua tensiona com o Sol, porque é uma lua minguante, normalmente vai tensionar com o Sol. No caso deles, é justamente ajustar os planos que eles também estão fazendo, a cabeça deles está com muitas ideias, Marte está entrando em Gêmeos também, ativando a parte racional dos arianos, então para eles é legal também aproveitar essa semana e ajustar um pouquinho meus planos, as minhas ideias com a realidade, com o que realmente eu consigo fazer e dou conta. Uma boa semana. Eu acho que sim, pode ser bem produtiva para eles. Principalmente porque quando a gente enxerga as coisas com clareza, a gente não fica perdido no meio do caminho. Eles não vão ficar muito perdidos, não. Eles estão conseguindo enxergar com bastante, assim, sabe? Até parcimônia mesmo, deixando as ideias acontecerem. E aí é só, essa semana especificamente, dar uma ajustadinha na realidade. Assim, dá pra fazer, não dá pra fazer. É mais por aí. Que bom. Boa semana pra você de Áries. Taurinos estarão como? Os taurinos, a teimosinha da Maria Eugênia, que veio aqui, né? Eu falei, você é louca, mas tudo bem. A gente gosta dela, né? Então, ela é um amor, adoro. Então, os taurinos vão perceber que essa semana é importante, assim, ter mais essa clareza, ela tem que ir para a profissão. Então, o que eu quero fazer? Por quê? Porque eles estão começando a perceber novas ideias, principalmente para ganhar dinheiro, né? Então, assim, para que campo que eu vou? Então, olhar o profissional com planejamento. Eu acho que para o taurino uma dica boa é realmente fazer uma planilha, né? Coaching faz muito isso também, né? O que você está vendo daqui para frente? Então, jogar mesmo para o futuro, olhar com uma visão um pouquinho mais estendida, né? E nessa extensão se desapegar. Né? Mas aquele tipo de trabalho que eu sempre fiz desse jeito, olha, aproveita essa semana, vê diferente, sai um pouquinho, sabe? Pensa fora da caixinha. Eu acho que para eles vai ser uma boa dica até para inovar, até para poder ter novas formas de ganho, por exemplo. Eu recebi uma mensagem até de um amigo esses dias que dizia o seguinte: se você faz tudo sempre igual e já não deu certo, vai continuar não dando certo. Pois é, né? É meio óbvio, mas é verdade, né? Eu acho que para os taurinos vai ser, assim, essa é uma dica legal. Então, assim, aquilo que eu já sei, faz diferente, nova, vê lá pra frente, se vê na situação daqui a um tempo e vê se aquilo vai estar te agradando mesmo ou se não te agrega mais nada, né? Eu acho que isso é legal pra eles essa semana. Boa semana pra você de Touro, viu?
Geminianos, como estarão? Os geminianos estão com a mente assim bem intensa, porque Marte, quarta-feira, entra no signo deles, Mercúrio já está em Gêmeos também. Então é uma semana em que eles estão se nutrindo, mais uma vez, de tudo que eles gostam, que é informação, conteúdo, conhecimento. Pode ser uma semana muito boa para estudar, por exemplo, mas pode exceder. Né? Então, assim, eu fico com tantas opções, com tanta informação que eu não sei o que fazer com aquilo. Aí eles vão sentir uma necessidade de introspectar. E aí realmente é bom dar uma parada mesmo. O que você vai fazer com tudo que você tem, né? Até na fala, inclusive, sim, né? Claro. Tô falando, tô trocando um monte de ideia. Serve para quê? Só jogando palavras ao vento? Pois é, então eu acho que assim, usar bem o intelecto para realmente fazer boas trocas, formidável. Começou a perceber que está tirando até o sono, porque às vezes a gente fica com tanta informação que a gente não dorme nem direito. Senta, dorme, né, e fica com aquela cabeça que não para. Para que serve tudo isso? Eu acho que os geminianos essa semana pode parar um pouquinho, usar bem, claro, todo esse mecanismo mental, sim, racional, que favorece a eles também, mas para quê? Qual é a utilidade do que eu estou buscando? Que bom, boa semana para você de Gêmeos. Agora, quem é de Câncer? Os cancerianos pegaram essa emoção forte da Lua passada. E essa semana é uma revisão completa mesmo. Por quê? Porque é exigir que o canceriano seja um pouco mais racional, que ele seja um pouco mais mental, o que para ele não é de todo simples. Então essa semana ele vai sentir um pouco dessa mudança de ritmos, né? Parece que a vida vai exigir dele um pouquinho mais de racionalidade e aí ele consegue de repente até usar essa racionalidade para fazer alguns planejamentos financeiros, né? O canceriano tem que tomar cuidado para que o emocional não contamine toda a vida dele, né? Principalmente essa semana financeira. Então, assim, ai, tô ansioso, ai, tô nervoso, vai no shopping. Não vá no shopping. Vai caminhar no parque. Isso mesmo, não paga nada, no máximo uma aguinha de coco, já sai com o dinheiro no bolso, para não gastar mais. Então, essa semana para o canceriano é uma revisão sim, é uma faxinazinha interna que eles podem fazer e reavaliando essa questão dos valores, o que realmente tem valor na minha vida, que pode ser tanto no sentido mais genérico, quanto no sentido mais material mesmo, como gastar bem o meu dinheiro e não deixar esse emocional contaminar as outras áreas da minha vida. Que bom, boa semana para você de Câncer, viu? Leoninos. Os leoninos têm que tomar um certo cuidado essa semana com a questão da exposição, como eles vão se mostrar. Por quê? Porque eles, faz um tempo que a gente vem falando que eles estão com os holofotes em cima deles, né? Que, assim, as coisas estão acontecendo na vida deles. E por conta disso, essa semana eles estão mais expostos. Então, como que eu vou me colocar perante as pessoas? Então, ter um pouquinho mais de jogo de cintura, um pouquinho mais de racionalidade para se colocar de uma maneira devida e não se expor desnecessariamente também. De um jeito errado, né? Às vezes, a gente está muito, assim, querendo ou não, às vezes quando a gente está muito alegre, né, muito disponível, o leonino tem essa parte da generosidade muito legal. Às vezes as pessoas entendem errado isso, né? Então essa semana, essa exposição tem que ser muito bem, aí sim, racionalizada para que ele possa usar bem a figura dele, a imagem dele de uma maneira positiva e aí sim, atraindo pessoas, atraindo clientes. Então aqui seria mais o cuidado com o excesso, com o exagero. Sabe, empolgou demais, subiu muito o tom, segura um pouquinho mais a onda, porque a gente tá, para eles está essa lua está oposta ao signo deles, então eles têm que tomar muita atenção com a imagem que eles estão promovendo, mais ou menos por aí. Boa semana para você de Leão, viu? E cuidado, tudo que a Camila diz. Virginianos. Os virginianos vão começar a entrar num ritmo de trabalho muito legal, vão começar a ter boas oportunidades de trabalho. Então essa semana pede para que eles organizem um pouquinho a rotina, né? Tem um pouquinho mais então de lógica e racionalidade no dia a dia deles, até acertando a questão de saúde, né? Por quê? Porque o virginiano precisa estar integrado, ele precisa sentir que a vida dele está organizada em todos os sentidos. Então cuida da saúde, cuida da rotina, acerta bem a sua rotina, porque vão começar a aparecer boas oportunidades aí de trabalho. E a vida afetiva deles também deu uma melhorada aí das últimas semanas. Então podem aproveitar esse contato amoroso, afetivo, que tá legal também.
Boa semana para você de Virgem, viu? Já librianos... Os librianos têm que aproveitar essa semana, eles podem ter bons insights criativos, né? Eles estão querendo fazer alguns planos, estão assim projetando coisas legais, mas dentro dessa racionalidade, mais uma vez, tem que tomar cuidado também para não exagerar. Mega planos assim inatingíveis vão trazer frustração. Então aqui seria um passo de cada vez, usar essa lua de Aquário, que é uma lua do mesmo elemento de Libra, que é uma lua de ar, para racionalizar como eu faço para usar bem essa minha criatividade e até as abordagens de relacionamentos com os filhos, por exemplo, né? Então, assim, estou precisando dar umas dicas para o meu filho. Como é que eu faço? Faz no racional. Tem que ter lógica. A mais B é igual a C. É isso. Não tem que desenhar muito, sabe? Assim, não tem que contornar demais. Nos relacionamentos afetivos também, né? Não dá para ter muito blá, blá, blá. Essa semana não é boa para DR, sabe? Discutir relacionamento. Não é legal. Pra deixar para outra. Deixa para a próxima semana que pode estar melhor. Essa semana é o que eu tenho que resolver agora, então é isso e acabou. Não dá para ficar rodando muito, né, no assunto ou na questão, né? E eu usar esses insights criativos realmente para ter aí boas ideias, por exemplo. Mas de uma forma que você consiga atingi-lo, né? Sim, aqui eu acho que a questão do libriano é sempre assim, nessa semana, principalmente, faltar sempre o equilíbrio, né? Quando começou a sair desse eixo do equilíbrio, eles vão sentir, então para eles não vai ser nada agradável. Boa semana para você de Libra. E agora quem é de Escorpião? Então, deixa eu dar uma esclarecida se tiver um tempinho. Eu recebi um e-mail perguntando assim, é escorpiniano ou escorpiano, porque você fala escorpiniano. Então é o seguinte, na literatura astrológica tem as duas formas. Eu aprendi que as duas formas estão corretas, mas o dicionário fala escorpiano, tá? Então vamos seguir o dicionário, eu vou falar escorpiano agora, pela língua portuguesa. Mas assim, é porque as pessoas perguntaram e realmente tem algumas palavras que foram traduzidas. Tem as duas formas, tá? Mas assim, no dicionário é escorpiano, então... Enfim, vamos ao escorpiano. Vamos ao escorpiano, agora. Então, tá bom? O povo de escorpião, assim eu não erro. Isso. Quem é de Escorpião? Quem é de Escorpião? Pronto. Quem é de Escorpião essa semana vai perceber que tem que fazer alguns ajustes dentro do ambiente doméstico. E aí também, mais uma vez, usar a racionalidade. Por quê? Eles estão tendo oportunidades de trabalho, o trabalho, a exposição está chamando mais o escorpiano. E por conta disso, talvez eles não estejam dando tanta atenção para o núcleo familiar, até para os relacionamentos. Então, essa semana é tomar um certo cuidado, não para deixar as oportunidades passarem, porque realmente é legal, está acontecendo, tem que aproveitar. Mas não deixar de desatender, principalmente os relacionamentos mais estáveis e a família mesmo. Às vezes uma questãozinha ou outra em casa pode fazer ele ter que se voltar um pouco para o lar. Não vai ser de todo confortável para ele fazer isso, mas assim, se tem que fazer algum ajuste, a lua minguante, aproveita essa semana, resolve o que precisa ser resolvido, acerta algumas questões no andamento da casa, por exemplo, alguma reforma, alguma coisa que já estava começando, termina, né? Termina essa semana, resolve essa semana, né? E assim, enfim, vai sentir um pouco dessa dualidade que eu acho que é das mulheres, então é mais do que pontual, né? Casa versus trabalho, né? Então acho que a escorpiana essa semana vai sentir mais isso, assim, casa versus trabalho. Ela vai sentir um pouco dessa dualidade, mas enfim, é uma semana boa para fazer esses ajustes. Que bom, tá bom? Uma ótima semana para você que é de Escorpião. Agora, quem é de Sagitário? Os sagitarianos, eles vêm também, assim como os geminianos, se nutrindo muito de informação, de conteúdo e de filosofias, de viagem. Então, eles podem... Outro dia eu encontrei uma amiga minha sagitariana, mas a pessoa tá viajando, que é uma coisa louca. Que delícia! Eu até falei, dá para encontrar ou não dá? Porque você tá onde agora, né? Então, assim, tá se nutrindo mesmo disso, tá viajando muito, tá gostoso e tá curtindo. Mas é legal essa semana também perceber como eu aplicar tudo que eu venho adquirindo na minha vida prática, na minha rotina, no meu cotidiano e no meu trabalho. Então, o sagitariano fez um curso, por exemplo, né? Ou fez uma pós-graduação. Como que ele vai fazer agora para aplicar tudo isso na rotina dele e não ficar só conceitual? Né? Porque às vezes fica no mundo da ideia, mas na prática, no dia a dia, aquilo não é colocado. Então, essa semana é legal ele perceber que ele pode aplicar e deve aplicar para a rotina dele, para o ambiente de trabalho, tudo que ele já vem adquirindo, toda a bagagem que ele vem aí se colocando. Que bom, boa semana para você de Sagitário, viu? Tá ótima. Capricornianos também, assim como os cancerianos, acertem as finanças essa semana.
Tem uma notícia legal que, assim, vai começar a andar muito essa questão de trabalho para os capricornianos também. Então, podem se animar aí, que eu acho que tem uma mexida aí na rotina do dia a dia. Façam os contatos que são necessários fazer, manda currículo se precisar, conversem com as pessoas, porque podem aparecer novas oportunidades de trabalho. Então, essa semana, legal, lua minguante, acerta as finanças. Não façam dívidas, não é uma semana legal para... Não, nem dê passo maior que a perna. O capricorniano já é, normalmente, mais tem essa visão mais contida. E essa semana é uma semana boa, efetivamente, para começar a acertar as finanças, para começar a semana que vem, que a gente tem uma lua nova em touro, para eles vai ser boa, vai trazer mais afetividade, o campo do prazer vai estar melhor, mas essa semana é olhar um pouco financeiro. Que bom, boa semana para você de Capricórnio. Aquarianos, estamos como? Essa lua mingou no signo de Aquário, certo? Estamos no quartinho? Não, eu nem... Olha, você viu que eu não cheguei no quartinho só dois, ainda. Se não for Aquário é peixe. É, né? Ah, então vocês acertaram, adivinharam. Então, não são vocês, calma, relaxa, respira. Vocês estão não, a lua caiu na casa 1 dos aquarianos. Então, assim, o aquariano vai querer se cuidar mais essa semana. Então, corporalmente, fisicamente, é uma semana ótima, né, para se cuidar, para olhar para si. Aí, quando eu olho muito para mim, o que acontece, eu esqueço. Eu não olho para os outros. É, justamente. Então, assim, o que pode acontecer é justamente isso. Eu tô olhando para mim, eu tô querendo me cuidar. Aliás, a parte de diversão do aquariano tá muito boa. Aquariano não é o seu caso, mas aquarianos solteiros querem namorar, a gente aproveita, é a semana, tá? Aproveita que aquela, sabe, eu estava pensando nesse adolescente que não vai parar em casa, não quer parar em casa e a mãe vai falar, mas você tem que vir, tem que estudar. Então, o aquariano que está nessa fase, pronto, ele não vai querer parar mesmo, não vai ficar em casa, ele vai querer se divertir, porque essa área de diversão está excelente, né? Então, também, assim, é gostoso, vai se divertir e vai cuidar mais de si. Pode desatender um pouquinho o parceiro, as pessoas mais próximas da casa? Pode, assim como os escorpianos. Mas tá? o querer se divertir é cuidar um pouco de si, porque às vezes, claro, né, você pensa em tudo, mas não pensa na hora do lazer, sim, né? Não, eu acho que essa semana o aquariano não vai ter nem esse drama de consciência. Ai, coitadinho, não. Coitadinho de mim, eu quero cuidar de mim e tal. E eu acho que tem uma coisa legal também no aquariano, que eles estão começando a sentir um pouquinho mais de prazer no trabalho. Tá ficando um pouquinho mais gostoso, mais prazeroso, ou tá andando melhor e aí sai um pouco de uma zona de tensão que poderia estar acontecendo nessas áreas também. Tá? Muito bem. Boa semana para você de Aquário. Piscianos, pronto. Não, mas olha, você sabe que o peixes, assim como os signos de água no geral, essa questão da introspecção não é uma novidade. É diferente de falar assim, sagitariano, vai lá pro quartinho. Ai, meu Deus, essa semana vai ser horrível. O pisciano não, por quê? O pisciano já é um signo mais introspectivo. Então, ele fazer uma revisão, principalmente dos pensamentos, das filosofias de vida, para ele não é ruim. Não é assim uma situação desconfortável, Não. Ele até, muitas vezes, ele emerge muito e aí ele tem que falar, não, agora tá na hora de sair pra vida. Então, para eles, é uma semana que pode ser boa para eles fazerem uma revisão interna do que eles sentem, dos pensamentos que eles têm. A parte de casa, ao contrário, está muito boa. Então, assim, o ambiente doméstico está agitado, eles podem estar tendo relacionamentos afetivos bem gostosos, bem prazerosos. Então, a parte mais íntima está muito boa. Tranquilo. Então, aproveitar essa semana realmente mais para revisar alguns projetos, alguns planos que eles querem fazer, organizar e colocar um pouquinho mais de foco nos pensamentos. Então, não sei se é tão complicado assim para os piscianos, não. Acho que é o oposto, né? Eu acho que não, acho que é até bom. Porque às vezes, como a gente fala, às vezes assim, eu tô com um monte de ideal, mas onde eu vou colocar o foco para a próxima semana? Você abre tanta tela que depois não sabe por qual começar. Não sabe por qual começar. Então, assim, é legal, organiza, revisiona a parte afetiva, tá legal? Então, tá bom. Eu acho que não tá ruim, não. Tá bom, né? Bom. Semana boa é assim pra todo mundo. Então, vamos lá, produtiva, glória, gente. Né? Pra você que é de Aquário, o racional tá vibrante, então funciona super bem. Olha, vou passar pra vocês o site da Camila Colaneri. Você sabe que ela é astróloga, mas também é taróloga, né? O site é camilacolaneri.com.br, camilacolaneri.com.br. Lá você vai saber sobre mapa astral, profissional, pessoal, de empresa. Acesse lá que tem bastante informação, camilacolaneri.com.br. E nas redes sociais, o Facebook é Camila Colaneri Astróloga e no Instagram Astrologando, @astrologando. Tem umas dicas bem legais. Obrigada. Beijo. Boa semana pra você também. Tchau, gente.